fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu. Olha que coisa tremenda. O Senhor nos escolheu para que a gente dê frutos, e esse fruto permaneça. Eita glória, louvado seja o nome de Jesus. Pode aquecer seu coração aí, porque Deus tem algo nessa noite. Deus tem algo nessa noite para nós. Aleluia. Estamos em uma campanha, onde nós estamos aqui clamando pelas famílias. E isso é poderoso, porque a família nasceu para ser abençoada. A Bíblia diz em Gênesis que o Senhor fala para Abraão: "Ti serão benditas todas as famílias da terra." Amém? E o Senhor disse: "Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem." Então, nós estamos debaixo dessa bênção. A família é projeto de Deus. Então, Jesus veio justamente para isso, para cumprir essa promessa, ao qual Deus, Ele liberou sobre a vida de Abraão. Em Abraão nós somos filhos da fé, não é isso? Então, a fé que nós cremos hoje, a fé que Jesus nos ensinou, ela teve a origem lá. E Jesus veio cumprir isso aí, para que as famílias fossem abençoadas, como Jesus disse, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amém, queridos? Então, nessa noite nós vamos estar aqui orando também, clamando ao Senhor. Mas antes disso, temos uma palavra dos céus, qual o Senhor ardeu no meu coração nesses dias para estar ministrando, onde Deus tem falado poderosamente a esse respeito, acerca dessa visão. Eu quero compartilhar com os irmãos, e que a cada coração aqui nessa noite esteja sensível à voz de Deus, e com o coração totalmente alargado em Deus para aquilo que o Espírito Santo irá fazer conosco nessa noite. Amém? Então abra suas Bíblias lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Hoje eu vou ficar tomando um pouco de água. Melhorar um pouquinho aqui do lado. Então, glória a Deus. Atos 8. Quem achou, diga amém. Aleluia. Diz assim: "E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrando na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados." Quantos acreditam nessa palavra? Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, eu me coloco à tua disposição nesse momento. Ó Deus, que a tua palavra, Pai, é a tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela não volta vazia. Por isso, Pai Santo, que ela cumpra o propósito ao qual ela está sendo enviada nessa noite aos nossos corações. Deus, faz algo poderoso nessa noite através daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, Pai. Toma a primazia, toma total direção, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amados, quando eu estava buscando ao Senhor a respeito de trazer uma mensagem para esse culto, no qual nós vamos estar aqui clamando pelas famílias, o Senhor, Ele nos trouxe algo muito, muito forte. O que quer dizer? Nós sabemos, queridos, que há uma promessa sobre nós. Há uma promessa de que as famílias sejam abençoadas.
há uma promessa de que essas famílias sejam tocadas por Jesus. Mas aqui a gente vê um fato que ocorreu logo após o Pentecostes, lá no livro de Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio ali sobre toda uma congregação que estavam unidas e reunidas com o propósito de buscar a presença de Deus, buscar a promessa de Deus. A Bíblia diz que de 500 pessoas, só 120 estiveram ali naquele cenáculo, perseverando, buscando ardentemente por uma promessa de Deus. E aí você me pergunta, por que essas pessoas estavam ali perseverando? Por que essas pessoas estavam ali tão sedentas por algo que receberam da parte de Deus, antes que o próprio Cristo ele fosse ascendido aos céus? Ele deixou esse comunicado: ficai, pois, ali em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí vem Atos 1:8, onde ele diz: mas recebereis poder a descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, para que vocês sejam agora minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aquelas pessoas estavam ali porque havia uma necessidade muito grande de que a promessa de Deus viesse sobre aquele povo, porque após aquele povo receber a plenitude de Deus nas suas vidas, algo aconteceria em suas vidas que nunca mais eles seriam os mesmos que eles eram antes. Quantos concordam comigo? Digam amém. E assim, queridos, após os discípulos receberem ali a efusão do poder, da plenitude de Deus sobre as suas vidas, algo revolucionário aconteceu naquela primeira igreja. E o propósito único do Senhor Jesus em batizar o seu povo era porque o Senhor almejava que as famílias da terra fossem alcançadas. As famílias da terra fossem ministradas pelo poder que Ele mesmo estava delegando a autoridade para os seus filhos. E quando nós fazemos um retrospecto a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê um livro onde a ação do Espírito Santo permeava na vida de cada um que ali estava na presença de Deus naquela igreja, que algo veio a trazer um impacto tão grande naquela geração, que hoje nós ainda sentimos o efeito do que aconteceu naquela geração. Nós ainda sentimos o efeito do que aconteceu naquela geração. E nós nos perguntamos, por que Jesus ele deixou essa promessa para a sua igreja? Por que Jesus ele disse que era para que aquele povo viesse a estar guardando aquela promessa? E a gente observa ali um Pedro que antes era um Pedro tímido, que antes era um Pedro que negou a Jesus diante das dificuldades que ele teve ali, das afrontas. Um Pedro que ainda era um Pedro muito carnal, mas após receber o poder, a efusão do Espírito de Deus, Pedro se levantou naquele dia ali no cenáculo, aonde eles não aguentaram, não suportaram a presença de Deus nas suas vidas, que eles tiveram que expandir, eles tiveram que sair, eles foram impulsionados a sair, para que todos pudessem naquele momento ali contemplar a operação de Deus na vida deles, porque isso era projeto de Deus, isso era projeto do Senhor. A Bíblia diz que existiam 15 nações naquele dia ali. 15 nações existiam ali em Jerusalém. Porque o propósito de Deus com a vinda do poder do Espírito Santo sobre a igreja era para alcançar as nações. Era para alcançar as famílias da terra. Era para que se cumprisse o que Deus falou
pessoa bendita e da ação do Espírito Santo agindo de forma poderosa em uma igreja que tomou posse da glória, do poder, da unção de Deus, aonde vidas foram totalmente tocadas naqueles dias, onde vidas foram ministradas de forma poderosa. E Pedro se levantou naquele dia ali, e as pessoas diziam: eles estão bêbados a essa hora, porque a graça, o poder, a efusão do Espírito era tão grande na vida daquele povo, que eles não ficavam equilibrados. E não é assim, queridos. Muitas vezes, quando nós recebemos algo da parte de Deus, algo poderoso, quem suporta ficar de pé? Quem suporta ficar de pé diante da efusão da glória de Deus sobre as nossas vidas? Mas eu quero dizer, queridos, que isso é só uma manifestação. Eu quero dizer para vocês que isso é só uma manifestação. Isso não é a totalidade da efusão do poder, da glória de Deus sobre a sua igreja. Isso não é a totalidade. É só um começo, é só uma gota. E ali, queridos, Pedro se levanta, um Pedro que era indouto, um Pedro que não tinha nenhum tipo de eloquência, não tinha nenhum tipo de estudo, mas ele foi ensinado pela graça, pela unção, pela sabedoria do Espírito Santo, aonde aquele homem se levantou ali dizendo para todos que estavam ali ouvindo, de forma tão eficaz, a respeito do que a Bíblia dizia, a respeito do que todas as profecias da Bíblia falavam a respeito de Jesus, sobre o que fizeram com Jesus, sobre para que Jesus veio. E ali, queridos, após a ministração de Pedro, só poderia ocorrer o que tinha o propósito na vida da igreja que Jesus deixou quando o seu Espírito viesse. As almas seriam tocadas e convertidas para a glória do nome de Jesus. As almas foram tocadas. A Bíblia diz que Pedro levantou a sua voz, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Foram 3.000 almas. Você sabe o que é isso, queridos? Você se levantar, um homem que não tinha atributos nenhum para ser um pregador, mas o Espírito Santo o capacitou de forma poderosa, aonde ele se levantou ali e 3.000 almas se renderam a Jesus. Tudo isso porque o poder do Espírito Santo estava sobre a sua vida, estava sobre ele, o revestiu de poder. E é isso que o Espírito Santo faz sobre as nossas vidas, nos reveste de poder e de autoridade, a ponto de nós nos desenvolvermos na presença de Deus, com a unção, com a graça, com a autoridade de Deus, aonde as trevas elas são dissipadas, onde as trevas elas são abaladas, aonde as forças das trevas, aonde o diabo e seus demônios têm que se render diante do poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Mais na frente um pouco a gente vê o próprio Pedro se defendendo novamente. Quando ele chegou ali no templo de Salomão, e ele ali curou aquele mendigo, Pedro foi questionado porque ele tinha feito aquela obra de saúde, e Pedro se levantou de uma maneira tão eloquente também, de uma forma tão poderosa, e o que resultou depois daquilo ali foi mais 5.000 almas. 5.000 almas, 5.000 famílias se rendendo aos pés de Jesus. Você sabe o que é isso, queridos? Você sabe o que é isso? Isso é o poder do Espírito Santo operante na minha e na sua vida, quando nós damos ênfase, nós damos lugar, nós abrimos o nosso coração para que Deus possa agir. Você vê mais um pouco, você vai ver ali os discípulos sendo usados por Deus através de sinais
Quem foi que ensinou isso aos apóstolos? Ele aprendeu com o melhor. Ele aprendeu com o melhor. Ele aprendeu com o melhor. E Jesus disse: não é o servo maior que o seu Senhor. Basta ser o servo como o Senhor é. Basta ser o servo como o Senhor é. Jesus ensinou os discípulos a andar nessa graça, a viver nessa graça, a viver nessa dimensão dos céus, a trazer o reino de Deus para a terra. Jesus, quando chegava nos lugares, quando ele chegava nas aldeias, quando ele chegava nas casas, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado no meio de vós o reino de Deus. É chegado no meio de vós o reino de Deus. Ei, queridos, quanto essas coisas falam conosco, quanto essas coisas falam com o nosso coração. Porque muitas vezes, amados, muitas vezes nós estamos vivendo uma circunstância em nossos lares, na nossa parentela, na nossa vizinhança, na nossa circunstância, aonde quem está dominando é o reino das trevas. Quem está dominando é o reino das trevas. E Jesus está dizendo: filhos, se levante, porque vocês pertencem a outro reino. Vocês pertencem ao reino de Deus. Então adentrem nesses lugares e digam: Jesus chegou neste lugar, Jesus chegou nesta casa, Jesus chegou nesse ambiente. O reino de Deus está implantado neste lugar. E a partir de agora, aquilo que é treva vai ter que sair, porque a luz chegou neste lugar. Aonde a luz de Deus está, as trevas ela tem que sair. As trevas ela tem que bater em debandada. Sabe, queridos, nós temos que compreender que o que Deus tem para a sua igreja não é diferente do que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, do que os próprios discípulos aprenderam e ali replicaram de forma tão eficaz, tão sábia, tão poderosa. E quando você lê aquele livro de Atos, você não sabe qual texto você pega para você ler, porque todos são graça, são unção, é muita sabedoria, é muito poder de Deus, é muito ensino para as nossas vidas, é muita coisa para nos ensinar, nos dar direcionamentos. E muitas vezes nós, como famílias de Deus, levantados aqui na terra, para poder fazer a diferença nessa terra e nas nossas famílias, o reino de Deus não tem prevalecido em nossos lares, não tem permanecido nem prevalecido no meio da nossa parentela. E você que é reino, você que pertence a esse reino, você deve tomar posse de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E se você já recebeu essa efusão do poder do Espírito Santo sobre a sua vida, entenda que Ele não te deu isso para que você venha simplesmente ser um servo de Deus, a ponto de você não aplicar aquilo que você aprendeu do próprio Mestre. Porque é para isso que nós fomos batizados com fogo. É para isso que o fogo de Deus veio sobre as nossas vidas. Não é só para nós, queridos, vir para uma reunião como essa, ou até mesmo ir para os nossos lares, termos os nossos encontros secretos com Deus, e o após isso, e aquilo que Deus te deu, e aquilo que Deus Ele implantou no teu coração, o que é que tem causado de efeito aí fora, o que é que tem causado de efeito nas famílias, quais os resultados eficazes da promessa, dessa efusão de Deus sobre a sua vida tem acontecido. Sabe, queridos, já há um bom tempo que eu venho, sentindo um questionamento interno, um tipo de desconforto. Porque, queridos, quando eu olho para esse texto aqui, e muitas vezes quando eu olho para esse texto aqui, principalmente quando chega aqui acerca de Filipe,
Filipe. Atos 8:5 diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Lhe pregava a Cristo. Quantos servem Jesus aqui? Digam amém. Ele pregava o mesmo Cristo que você serve. O mesmo Cristo que eu sirvo. O mesmo Cristo. A diferença de Filipe para mim ou até mesmo para você é que ele sabia usar o que o próprio Espírito deixou para que a igreja viesse a atuar. Ele compreendeu isso, amados. E nós não podemos, queridos, ganhar as nossas famílias. Nós não podemos tocar nos nossos. Nós não podemos fazer diferença em nossos lares. Nós não podemos ganhar as famílias da terra até que nós venhamos compreender de fato e verdade aquilo que Deus deixou para nós através dessa pessoa gloriosa que é o Santo Espírito e o poder de fogo que Ele derramou sobre a sua vida. Estamos vivendo, queridos, um evangelho onde muitas vezes nós só comunicamos. Muitas vezes nós falamos e continuamos falando. Mas os resultados são poucos. É pouca credibilidade. É pouca credibilidade. Você prega acerca desse mesmo Jesus. Mas o efeito nas nossas famílias, o efeito na vida das pessoas tem sido pouco. Justamente porque o que Filipe compreendeu, queridos. E você sabia quem era Filipe? Você sabia quem era Filipe? Não era um evangelista, não era um apóstolo, não. Filipe, ele foi chamado para ser diácono da igreja. E o papel dos diáconos, um dos principais papéis do diácono é servir a mesa. A Bíblia diz que lá, Atos 6:5, foi onde os apóstolos estavam ganhando muitas almas para Jesus, e chegou um momento que eles estavam servindo a ceia e não estavam ocupados em pregar a palavra, em orar. Então eles decidiram levantar alguns homens, e uma das principais características deste homem chamado Filipe, Atos 6:5. Atos 6 fala sobre a instituição dos diáconos. O versículo 4 diz assim, não, eu vou ler o versículo 3 diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Olha só, querido, a qualidade que esses homens tinham para fazer a diferença na terra. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. De boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio, mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos. Filipe, queridos, foi levantado para servir as mesas. Mas quando você, queridos, tem algo de Deus na sua vida, quando você tem algo diferenciado na sua vida, quando o poder do Espírito Santo está sobre a sua vida, o fogo de Deus está sobre a sua vida,
o próprio Espírito, ele vai te impulsionar a realizar aquilo que o próprio Jesus disse para fazer. E é isso que Deus está nos chamando a atenção nesses dias. Há algo dentro de você, há algo que você buscou tanto, há algo que você almejou tanto e que está dentro de você e que está ali, sabe, está ali precisando simplesmente só de você deixar aquecer. Você deixar aquecer até se tornar um fogaréu dentro de você, até você se tornar uma tocha ambulante na presença do Senhor.